Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Carteira do Futuro. Meu nome é Denilson e hoje a gente vai trazer aqui um assunto interessante com análise gráfica e também um pouquinho da fundamentalista, né, sobre a, o token, né, a rádio Kaka. Então, vamos lá, pessoal, para a gente fazer essa análise bem rapidinho aqui para vocês. A gente tem aqui, então, essa notícia recente, né, falando sobre pagamentos aí com a Shop.io, que é uma plataforma que está relacionada aí com Walmart, Amazon Prime e outras empresas, tá? Então, ela está participando aí de formas de pagamentos dentro desse sistema, né? Então, uma moeda bem nova e já com uma proposta aí mais agressiva para ingressar em mercado, né? Tornando ela uma criptomoeda mais úteis que diversas outras que a gente tem visto aí, tá? Então, por esse motivo, pessoal, essa notícia ela é do dia 15, né? A gente está no dia 20. Mas, pessoal, uma notícia dessa ela vai tendo impacto com o decorrer do tempo, tá? Então, toda pessoa que for fazer a análise para fazer uma compra vai buscar as últimas notícias. Então, essa seria a mais relevante ao meu ver, tá? Nesse momento. Então, a gente vai agora para o gráfico, tá? A gente tem o site aqui dela também. Eu fiz aqui a análise, né, fundamentalista também. Achei bem interessante a proposta, né? Ela tá explorando aí tanto nos NFT, tanto no metaverso, ela ter alguma coisa já entregue ao mercado também me chama muita atenção. Então, ela vem entregando o que ela promete, né? Então, isso que me interessa muito. E daí, pessoal, a gente vai vir aqui no gráfico diário aqui da Raka. E eu não quero tomar muito tempo de vocês, mas eu sei que muitos estão preocupados e eu hoje trago aí, talvez seja uma boa notícia para a maioria das pessoas que estão posicionadas aí na Raka. Então a gente tem aqui, inicialmente nesse movimento que ela começou, uma onda número um, uma onda número 2 e uma onda de número 3, né? E uma onda número 4 e uma onda número 5 que ainda não foi iniciada, tá? Então essa onda número 5 ela está em pendência na formação gráfica, tá, pessoal? A análise gráfica ela é subjetiva, mas ela nos dá padrões para que a gente consiga aí ter pelo menos um ponto de entrada e saída estratégico, tá? Então, nesse caso, a gente teve aí a correção da onda 2 que é o que nos interessa hoje, tá? A correção da onda 2 é a parte mais importante do gráfico da Haka, ao meu ver, na situação que ela se encontra. A gente tem uma correção na casa da região de 132 mil satoshis e a gente tem o topo lá com 1.200.000 e poucos satoshis, né? Então, esse ponto de 1.230.000, ó, é até assim, a gente fica muito admirado, né, com o potencial, né, que ela entregou, né? Sair lá dos 132 mil satoshis para chegar aí em 1.200.000 e deixa eu só chegar um pouquinho perto do monitor aqui, tá? Então, chegar na região de 1.200.000 e 18 mil satoshis, nossa, é muito, pessoal, tá? Muito lucro que ela conseguiu entregar aí para as pessoas que são detentoras dela. Só que daí, pessoal, tem coisas que a gente tem que raciocinar. A hora que você vai realizar o lucro, tu tem que pensar aonde, quando, durante e o porquê, tá? Então, gerenciamento de risco te proporciona a saber tomar esse tipo de decisão nesse mercado. Então, aqui a gente já sabe que tem uma onda um e uma onda. Peraí, só um pouquinho. A gente tem o fundo da 2 e a 4 alinhados aqui nessa região. E por que que isso aqui, pessoal, é importante, né? Seja para quem está comprado no topo, seja para quem comprou no meio do caminho e não vendeu e está preso nela, preso entre aspas, né? Então, esse ponto, pessoal, do fundo da 2 ele é a região decisiva aqui da rádio Kaka, tá? No topo da onda um
aqui a gente tem uma região para ser trabalhada, tá? Então, dentro dessa região de 270 mil satoshis até 130 mil satoshis é um ponto para ser praticado aí algum posicionamento interessante, tá? Então, a gente encontra aí a mediana dessa região, tá? Então, eu vou tentar usar essa ferramenta aqui para ver se vai me ajudar a fazer esse cálculo, tá? Então, olha só, pessoal. Deixa eu só puxar aqui para cima aqui para a gente conseguir tentar achar o centro, né? Acho que seria mais ou menos aqui, ó. Então, nesse ponto aqui, tá? É aonde a gente pode ir praticando, né? Então, 33, deixa eu tentar só chegar o mais próximo aqui, ó. Então, esse é o ponto, basicamente, que a gente pode estar considerando aí algum posicionamento parcial, por exemplo, né? A gente ter aí fazer a aquisição do token com base aí em considerar que ela não venha tocar aqui a região inferior, né, da Rádio Caca. Então, vamos fazer o seguinte aqui, pessoal, para ficar mais fácil. Vamos pegar aqui e traçar alguns suportes aonde a gente pode estar se posicionando, tá? Então aqui a gente vai colocar uma linha um pouquinho mais fina, né? Deixa eu só mudar a cor dela aqui. Colocar um verde. Eu acho que piorou. Aí, deixa eu colocar uma mais grossa. Aí. Então, aqui, pessoal, essa região aqui seria basicamente o melhor suporte depois aqui o último suporte antes de testar o fundo A2, tá? Então, aqui seria um ponto super interessante para deixar uma ordem, tá? A gente colocar uma ordem limite aqui nela e, claro, ela tá hoje fazendo aí o processo de recuperação, né, dela. Então, mas, pessoal, assim, a gente não sabe ainda, o mercado ele não tá dando uma direção para a gente seguir. Então, a gente usa algumas regras para validar algumas oportunidades, tá? Então aqui nesse caso a gente vai ter esse suporte aqui mais recente, tá? Esse suporte mais recente aqui aqui no gráfico diário e a gente vai ter algumas regiões para trabalhar aqui. Então eu não colocaria nada perto dessa região para a risco, tá? Aqui no fundo da onda 2 eu ia tentar, né? No caso eu falo ia, né? Mas eu realmente eu vou querer ter na minha carteira a Rádio Caca de qualquer forma, tá, pessoal? Então, independente do que acontecer, eu vou carregar um pouquinho na minha carteira porque eu acredito um pouquinho no projeto, né? Então, a gente tem que dar chance para o que a gente de fato acredita, né? Então, a gente tem dois pontos interessantes aqui para se posicionar e acima, né, aqui da mediana dessa região do topo e do fundo, a gente pode considerar aí que a gente teria, caso, né, o preço continuasse subindo, a gente teria esse ponto aqui como um bom suporte, tá? Então a gente tem essas três regiões para se posicionar, fazer preço médio. Então, ó, eu vou dar um exemplo bem superficial aqui, tá? Porque eu não estou recomendando compra, mas se fosse para a gente fazer posicionamentos dentro de uma moeda que ela tá num ponto, de um fator decisivo que nem esse, o interessante é a gente fazer parciais, tá? Então, parciais na região do preço atual, uma parcial aqui se o mercado continuar caindo, você faz outra parcial, e se o mercado cair um pouquinho mais, você faz essa parcial aqui embaixo, tá? É um risco um pouco caro, né, pra gente correr, mas aí a gente estaria falando, né, de pegar lá de cima até aqui, ó, 22%. É isso que você vai ficar exposto, basicamente, tá? A tua exposição de risco seria nessa região de 22,43%, pelo seguinte, eu não teria coragem, né? Não teria estômago para levar desde essa região que eu tô falando aqui, se a gente considerar, né, por causa da análise, eu não arriscaria levar até esse último fundo aqui, que daria 37%, tá, pessoal? Então, o que que eu recomendo para vocês? Se for montar esses posicionamentos, eu recomendo pode ser como o mercado nunca mais chega nessa região aqui, nessa onda 5, tá?
pode ser que não chegue aqui mais, pode ser que também não perca a formação desse candle, fato, tá? Mas pela oportunidade momentânea, a gente tem uma linha aqui que a gente pode montar a primeira fração de posicionamento. Então, se você, por exemplo, tem lá um montante, digamos, por exemplo, de R$ 1.000, você não vai colocar tudo numa pancada só dentro do mercado, tá? Então, eu colocaria ali 333, depois, se o mercado caísse um pouquinho mais, 333 de novo, e depois, por último, nessa região, se realmente o mercado cair um pouquinho mais, 333 mais uma vez, que isso é um terço aplicado dentro dessa mediana aqui, tá? Então é uma estratégia que eu gosto de fazer, que funciona para mim, me dá retorno, então é assim que eu trabalho. E pessoal, aqui se caso, né, a gente perder esse fundo, aí a gente perde todo o nosso posicionamento aqui fazendo uma média, né? Então, para quem não sabe, é só fazer o cálculo, tá? Então, daqui até aqui dá uma porcentagem. Daqui para baixo, ó, vamos pegar a régua aqui, vai dar outra porcentagem, tá? Então, aí a gente faz esse cálculo, né? É um risco um pouquinho pesado, tá, pessoal? Não vou falar que não, mas é um momento que a terra tá arrasada, a gente tem aí tiro de canhões, você vai entrar no fim, né? Aqui tudo indica que é o fim de uma guerra. Então, não tem oportunidade melhor de você começar do que no fim de uma guerra para começar aí a superação dos preços, né? Então, é o melhor ponto ao meu ver. Eu não vejo aqui assim um risco tão alto ao ponto de que ela perca essa região. Agora, pessoal, falando pelo lado do pessimismo, caso ela perca aqui o fundo da 2, aí sim, realmente, a gente vai estar aí tendo uma reversão da tendência, porém, eu tô mais a acreditar numa tendência de continuar para uma onda 5, tá? Então, o Bitcoin tá fazendo esse tipo de comportamento também, então eu tô acreditando nesse ponto, tá? Agora, e vocês tiram a análise de vocês aí individualmente, tá? Então, fica essa dica. Essa foi a análise aí da Raka. Então, pessoal, gostou da análise? Deixa o like aí, tá? Para fortalecer esse canal aqui. Se você não sabe fazer análise gráfica, tem o curso gratuito aí no canal para você dar uma conferida. E se você não sabe fazer essas ordens aqui, né? Que eu expliquei de se posicionar com ordens oco, né? Então, eu vou deixar aí na entrada do canal aí, você vai ver que tem como você fazer também ordens oco para Binance no caso, né? E, pessoal, é isso aí. Análise gráfica subjetiva, porém, é o que pode nos ajudar nesse momento aí que o mercado está em queda. Então, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!